A paz do Senhor Jesus e o amor de Maria esteja em cada coração. Estamos aqui refletindo e estudando o Evangelho de São Mateus, passo a passo, etapa por etapa. E dentre esse contexto, nós estamos já no mês de julho, na quinta aula. Vamos trabalhar hoje as parábolas do reino. Fizemos aí uma caminhada e agora na centralidade do Evangelho de São Mateus, nós vamos mergulhar nessa dimensão das parábolas, Jesus revelando aqui como que o reino de Deus se manifesta. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude nessa etapa do nosso estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E por essa graça do Espírito Santo pedimos a intercessão da Virgem Maria, nossa mãe educadora na fé, ela que nos acolhe, cuida de nós e nos ajuda a guardar tudo no silêncio do coração, remoendo tudo isso para o crescimento da nossa vida espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sou Paulo Martins, estamos aqui fazendo o nosso estudo do Evangelho de São Mateus, já na quinta aula. Para acessar as aulas anteriores, está disponível aí no nosso canal do YouTube, à sua disposição para retomar os estudos, para pegar algumas ideias e tal, e também aqui para fazer essa reflexão, essa retomada antes do nosso próximo estudo. Então, parábolas do reino é a temática de hoje. Nós vamos fazer uma passagem do capítulo 11 ao capítulo 13, tá certo? Dentre esses trechos, nós vamos perceber que Jesus está agora se manifestando de uma forma pública. Vimos lá no capítulo 5 que Jesus sobe a montanha e ali forma os seus discípulos. Subir a montanha significa estar na intimidade com Deus. E ali, na intimidade com Deus, assim como Moisés sobe a montanha, ali recebe as leis, o decálogo, assim Jesus também, o novo Moisés, sobe a montanha e ali apresenta uma nova dinâmica de vivência para os seus discípulos, que são as bem-aventuranças. Muito bem, depois disso ele desce a montanha. Descer a montanha é retornar para uma realidade humana, a alcançar a nossa natureza, a nossa contingência e ali enfrentar os nossos desafios. Então, no capítulo 8, através de sinais, curas, libertação, ele legitima a missão do Messias, tá certo? Torna legítima a missão do Messias. E, por fim, ele agora prepara os apóstolos para a missão. E aqui agora, no capítulo 11 em diante, ele começa seu ensino novo. Lógico, uma vez que ele se manifesta de forma pública, acontece aí a rejeição por parte das autoridades judaicas. E culmina, então, com as parábolas do reino, tá certo? Vamos fazer aí, então, essa nossa caminhada. Muito bem, já no início do capítulo 11, Jesus ele está numa região e João Batista estava na prisão. E ele envia os seus discípulos para perguntar para Jesus que era ele o Messias que haveria de vir ou não. Ele estava numa certa angústia, porque todo aquele momento de prisão, ele sabia que ia ser morto e ele tinha que ter essa certeza. E Jesus, aqui no versículo 3, vai dizer: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Foi a pergunta que foi feita a Jesus. Jesus, em vez de dar uma resposta imediata, dizia: não, sou eu mesmo, avisa ele. Ele fala assim: veja bem, olha aqui as obras que faço. Diga a ele que os cegos recuperam a vista,
os paralíticos andam, os leprosos são curados, e os surdos ouvem, e os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia a boa nova. Ou seja, João Batista, assim como todo o judaísmo, sabia que esses sinais acompanhariam o Messias, aquele que haveria de vir. Então, em vez de dizer sim, sou eu, ele diz: olha, fala para João Batista o que vocês estão vendo. Aqui os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os mortos são ressuscitados. Então, ele vai saber pelos sinais que de fato eu sou o Messias. E interessante que a partir desse, quando os discípulos saem, Jesus faz aqui um autoelogio a partir do versículo 11 aqui, né? Ele faz um autoelogio a João Batista, quando ele diz: em verdade vos digo, entre todos os nascidos de mulher, não surgiu quem fosse maior do que João Batista. Ou seja, um grande elogio, né? Ele é mais do que um profeta, vai dizer, né? Ele é o último porta-voz inspirado do Antigo Testamento. João era, então, o precursor do Messias. E Jesus ali o toma como o maior nascido entre mulher. Mas tem um detalhe, olha só o versículo 11. A partir do versículo 11, né? No entanto, ele é o menor no reino dos céus. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Deu para entender? Dentre os nascidos de mulher, João Batista era o maior. Ele é aquele que chegou no mais alto nível de uma experiência de Deus. Mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Deu para entender? Por que será? E é São Jerônimo que vai dizer tudo isso. Todo santo que está com o Senhor é maior do que aquele que ainda está no meio dos combates. Porque uma coisa é ter a coroa da glória, e a outra é lutar na linha de batalha nesta humanidade. Deu para entender? Então, João Batista ainda estava na humanidade dele. Ele ainda estava vivo ali, preso e tal. Ele, embora seja o maior em humanidade, ele era o menor no reino, por quê? O menor do reino de Deus já tem a coroa da glória. É óbvio que depois da morte de João Batista, ele vai ser reconhecido e acolhido no reino de Deus de uma forma assim especial, né, João Batista? Muito bem. E aqui no versículo 12, veja bem um tema assim muito interessante, que a partir no versículo 12, a partir dos dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os violentos procuram arrebatá-lo. Parece um termo meio estranho. Nossa, mas os violentos que vai tomar o reino dos céus? Na verdade, o reino dos céus, essa expressão tomado à força, na verdade pode ser entendido como tomado com esforço. E é isso mesmo. O reino dos céus, ele é adquirido com esforço. Esforço no sentido da busca das virtudes, da superação dos vícios, da superação dos pecados. Esforço. Ou seja, o reino dos céus é adquirido com combate, com uma luta interior, para que esse homem exterior seja aproximado do Cristo. Então, esse exercício de virtude é esforço, gente. A gente sabe disso. Olha, é luta sobre luta todo dia. Senhor, o que eu preciso fazer? Senhor, o exame de consciência, eu arrependo dessa situação e tal. É esforço, é luta e desafio. E se nós queremos ser eximínios, é só olhar para os santos, a vida dos santos. Vamos perceber que eles, tendo a sua vida de vicissitudes aí, de vício e tudo mais, eles sabem que aquilo é um vazio e querem fazer uma experiência profunda da graça de Deus. Nós estamos vivendo aí esse período, né, que a igreja celebra diversos santos, os santos nossa devoção, de uma forma particular, eu tenho aqui São Francisco de Assis. A gente olha a vida devassa anterior dele e depois o desafio, o esforço em que ele se aplicou para fazer uma experiência profunda da graça de Deus. E olha que referência ele é para nós desse tempo em que celebramos 800 anos da sua Páscoa, da sua passagem, da sua morte. E ainda esse santo ecoa nos nossos tempos. Por quê? Porque ele é um grito contra as realidades, vicissitudes, os vícios, contra a realidade hoje. E é um chamado para
as virtudes para o exercício. Então, por isso que esse versículo 2 chama atenção por causa disso. O reino dos céus é tomada à força, ou seja, com esforço, com busca, com conquista, tá certo? Bom, muito bem. Jesus aqui, a partir do versículo 20, ele faz uma crítica às cidades judaicas, né, Coroazim, Betsaida e até mesmo Cafarnaum, porque ele vai dizer se as cidades pagãs, como Tiro, Sidônia, aquelas cidades pagãs, se tivesse feito os sinais que foi feito entre eles já tinham se convertido. No entanto, Jesus estava ali na sua cidade, onde entre os seus, né, do seu povo, e no entanto não o acolhiam, né? Esse aqui, vamos dizer assim, vamos perceber que aqui o coração de Jesus está dolorido porque ele veio para os seus, mas os seus não o acolhem. Então, é uma crítica importante aqui para nós. E agora, a partir do versículo 25 a 30, ele já não olha mais para esse pessoal da crítica, mas ele olha para aqueles que abraçaram a causa, abraçaram o reino de Deus. E vai fazendo um momento de exaltação, de glorificação ao Pai, dizendo: escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. E essa expressão é Santo Hilário de Poitiers que vai fazer essa referência. Os sábios aqui não se refere à verdadeira sabedoria, sabedoria humana, mas a sabedoria, aqueles que se julgam sábios, que acham que são os maiores, são os conhecedores de tudo. O Senhor escondeu essas coisas dos grandes poderosos e revelou aos pequeninos, que também é o pequenino aqui no sentido do pequenino para o pecado, para a malícia, mas não inteligência, não inteligência, né? E nessa sequência, Jesus exalta o Pai e depois vai dizer para aqueles discípulos, né, aquelas pessoas que estão seguindo: tomai sobre vós o meu jugo é suave, é leve. E aqui é uma metáfora judia relacionada à disciplina e ao discipulado. Aquele que quer seguir Jesus, obviamente, ele vai se aplicar a uma disciplina, ao discipulado de Jesus. Então, é preciso tomar o jugo de Jesus. Interessante aqui que a expressão jugo, ele não diz que vai ficar sem jugo, ele diz: deixai os jugos que vocês têm carregado, os fardos das dores, da enfermidade, dos sentimentos, das emoções frustradas, o fardo que você carrega, e toma o meu jugo. Ou seja, a ideia aqui é tirar um jugo e assumir outro jugo, ou seja, o discipulado de Jesus, que não é pesado, não é um fardo pesado, é leve, ele vai dizer, é leve. E vocês possam tomar sobre si a minha doutrina, o meu ensino, que ele é leve, tá certo? Muito bem. Já a partir do capítulo 12, nós, obviamente, Jesus fazendo toda essa manifestação, cura, doutrina, ensino, obviamente ele ia chamar a atenção dos opositores, que são os fariseus, ou a liderança judaica, tá certo? São Mateus agora vai registrar uma série de incidentes demonstrando a natureza dessa hostilidade farisaica. A partir do versículo 2, aqui começa, né? Não te é permitido arrancar, permitido fazer qualquer trabalho em dia de sábado, porque os discípulos estavam com fome, eles estavam passando por uma leira de milho, eles estavam tirando os milhos para poder se alimentar, só isso, para alimentar. Mas na normativa judaica, nem isso podia fazer no sábado. Era um rigor de guardar o sábado em todas as circunstâncias, nem isso eles podiam fazer. E Jesus, vendo essa posição de hipocrisia, vamos dizer assim, dos fariseus, ele vai dizer: não, peraí, está escrito lá em 1 Samuel 21, 4 a 5, que Davi comeu os pães da proposição consagrada, os pães consagrados exclusivamente ao templo, aos sacerdotes, e no entanto ele tinha chegado de um combate, estava com o seu grupo, e estava todo faminto, e no entanto eles se alimentam dos pães do templo para saciar a fome. E isso aí é muito interessante, porque essa extrema necessidade humana invalida esse tal regulamento ou regras, né? E Jesus vai concluir no versículo 8: o Filho do Homem, ele é Senhor do sábado. Considerando aqui que Jesus, como Filho do Homem, é um título messiânico. Jesus não gosta muito do título Messias. A expressão Messias, no judaísmo,
seria referência a um grande líder político que viria para salvá-los das mãos dos opressores. E Jesus, embora fosse o Messias, mas ele não gostava desse título, porque não era essa a sua finalidade. Então, a expressão filho do homem, apresentada em Ezequiel, ela é mais propício para essa manifestação divina. Então, o Senhor, o Filho do Homem, ele é Senhor do sábado, ele tem autoridade sobre o sábado. Em outros textos, nós vamos ver Jesus mesmo falando, não é o homem para o sábado, mas é o sábado que foi feito para o homem. Então, embora ele não impedisse ou negligenciasse a legitimação das regras normativas, mas a necessidade é maior do que as regras. Deu para entender? Muito bem. Nessa linha de afronta com o judaísmo, nós vamos ver aqui a partir do versículo 9 uma cura também no dia de sábado. Jesus estava na sinagoga, como era costume ser aos sábados, e lá tinha um homem de mão seca, um homem atrofiado, com a mão atrofiada. E, obviamente, imagine se no nosso tempo hoje uma mão atrofiada já não consegue trabalhar, imagine naquele tempo. Então, vamos dizer assim, que aquele homem estava impedido do trabalho, de exercer aí, por dignidade, uma profissão, enfim, um trabalho. Então, ele estava lá. E Jesus percebe que a expectativa deles para acusá-lo. Aí ele lança a pergunta: o que vocês acham? É permitido ou não curar em dia de sábado? Aí eles ficaram quietos. Eles falaram: peraí, vocês lá no dia de sábado soltam os animais para poder ficar pastando lá tranquilo. De repente, uma ovelha daquela cai num buraco. E alguém avisou: ó, a ovelha caiu no buraco lá. E aí? Por ser sábado, você não salva a ovelha? Ou você vai dar uma corrida lá junto ao pessoal e tira a ovelha do buraco por ser sábado? Deu para entender? Eles ficaram assim, admirados com aquilo. E Jesus percebe que, embora eles soubessem que estava certo, mas eles não queriam admitir porque seria uma infração da lei. Então veja bem, ele fala assim: olha, mas esse alguém aqui não é nenhuma ovelha, é uma pessoa. E ele está fragilizada. Será que ele não pode receber uma graça no dia de sábado? Deu para entender? Então ele, olha, estende a mão, ele estendeu a mão foi, e a pessoa foi curada. E olha que interessante aqui, em vez de se alegrarem com aquele homem pela alegria de ser curado, restabelecido a sua dignidade, poder voltar para o trabalho, em vez de se alegrarem com ele, o que acontece? Diz o versículo 14. Os fariseus saíram dali e tomaram a decisão de matar Jesus. Olha que sério. O ódio assassino começou a ter uma forma definida. Os homens que achavam que curar no sábado era uma violação de lei não sentiam escrúpulo em pensar em matar alguém, um homicídio. Estão vendo como que a regra engessada é um perigo? Levou aquelas pessoas a um desejo de homicídio por conta da graça recebida. Veja que sério isso, né? Muito bem. A partir desse momento, a partir do versículo 22, nós vamos ver algo muito interessante aqui no texto. O meu texto ainda vai dizer: cura do cego e mudo, o pecado contra o Espírito Santo. Então veja bem, no versículo 22 vai dizer: trouxeram um possesso que era cego e era mudo. Olha só, 3 situações para aquela pessoa: estava possesso, cego e mudo. Jesus o curou. O trecho é muito rápido, essa cura, e a partir dessa cura, Jesus, aqui, ele é julgado que é o demônio que está fazendo isso, é por Beelzebul que ele expulsa os demônios, mas aqui há algo muito interessante que não pode fugir desse pequenino versículo 22, que essa referência, cego, possesso, cego e mudo. Quem, na verdade, olhando para o contexto anterior, quem que não está cego? Quem que está ali, de certa forma, possesso? Quem que está mudo para as coisas de Deus? Quem que está surdo para as coisas de Deus? Não é o povo judeu? Pois é.
Então, esse texto faz uma referência, São Mateus, dizendo que quando a pessoa está possessa, ela está fora de si, ela não consegue enxergar a graça acontecendo, ela não consegue escutar a revelação, a manifestação da palavra de Deus. Quando a pessoa está fora de si, fora do seu eixo, envolvida numa emoção intensa, fora de si, no estado de emoção totalmente distorcido, a pessoa fica cega, na verdade. Fica cega, ela fica surda, não ouve ninguém, ela quer só saber do jeito, da forma dela e tal. Então, aqui São Mateus está fazendo uma referência muito importante, né? E é São João Crisóstomo que vai fazer esse comentário. É admirável a maldade do demônio. Fechou as duas entradas por onde podia passar a fé, que é a visão e a audição. Mas o Senhor abriu-lhe as duas e o curou. Olha que coisa maravilhosa. Jesus olha para aquele homem e ele quer restabelecer. E o São João Crisóstomo faz esse comentário que na nossa vida também, por onde que entra a fé? A fé entra pelo que eu ouço e pelo que eu vejo. E aqui, o maligno bloqueou as duas entradas da fé. Quantas pessoas você conhece que, infelizmente, possa estar nessa situação de um bloqueio de uma visão da graça de Deus e não consegue escutar a Deus? Quantas pessoas? Então, ele faz essa analogia com a possessão. Está longe de Deus, não quer saber de Deus, né? E assim Jesus faz todos os dias na conversão dos fiéis, que depois de serem livres do demônio, vem primeiro a luz da fé e depois estendem suas línguas, antes caladas, agora aos louvores divinos. Agora é São Jerônimo comentando também esse mesmo versículo. Ao ser curado, é restituído a eles a luz da fé, que vem pela visão, e abre os seus lábios para proclamar a boa nova, o reino de Deus. Olha que maravilha, né? Interessante. E então, a partir desse bloco agora, os fariseus começam a dizer que não, ele blasfema, ele realiza isso pelas mãos de Beelzebul e tudo mais. Então, Jesus, no versículo 31, ele fala algo muito sério e importante para nós. Versículo 31, vamos lá, vamos fazer essa leitura. Por isso eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém falar uma palavra contra o Filho do Homem, vai ser perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Nossa, que sério, hein? Jesus está dizendo, ó, se falar mal de mim, tranquilo, vai ser perdoado, mal do Pai, vai ter perdão se houver um arrependimento. Mas o pecado contra o Espírito não tem como ter perdão, né? Veja bem, a função particular do Espírito Santo é a de convencer e causar arrependimento em nós, tornando o homem receptivo à graça, ao apelo de Cristo. Assim, os corações que odeiam a Deus e blasfemam contra o Cristo ainda podem ser convencidos e levados ao arrependimento pelo Espírito. Mas aquele que rejeita toda aproximação do Espírito afasta-se da única força que pode levar ao perdão. Dá para entender? Então, quando a pessoa rejeita a ação do Espírito Santo, ele está rejeitando aquele que pode fazê-lo aproximar da graça misericordiosa, do perdão, da busca, do reconhecimento da graça. Mas se ele nega esse Espírito Santo, ele negou tudo, ele negou a vida. Se ele negou a vida, não tem como a graça fazer por ele. Porque é uma disposição de vontade, certo? São Tomás de Aquino, ou melhor, Santo Agostinho vai dizer que são os nosso livre-arbítrio, de escolhas. E estamos sujeitos, infelizmente, as pessoas a fazer uma negação total da graça de Deus, do Espírito Santo. E aí, infelizmente, não há vida. Negar a vida é não ter vida, é certo? Isso é sério. Bom, aí nessa sequência, Jesus ainda faz uma crítica para eles. Veja bem,
Se a árvore é boa, dá bons frutos. A árvre má dá maus frutos. É preciso perceber o que está sendo manifesto. Olha as curas, olha a libertação. Então, se a árvore é boa, o fruto é bom. Mas aqui nesse ponto, o Senhor combate os que diziam que podiam fazer coisas boas, falar coisas boas, mas ter obras más. Não tem como, é uma contradição. Mas o Senhor declara que isso é impossível. É preciso antes, olha que interessante, Santo Agostinho falando, é preciso antes mudar o homem para mudar as obras. Ou seja, muitas das vezes a gente tem propostas importantes, até sociais, de promoção externas, para poder acolher a pessoa. Isso é ótimo e devemos fazer. Mas não pode faltar uma experiência da graça de Deus na vida das pessoas. Por quê? Porque a graça precisa vir de dentro para fora, senão não tem conversão, não tem o alcance da graça. Nós vamos fazer filantropia, isso é importante, ajudar o irmão na necessidade, isso é fundamental. Mas quando você apresenta ao Senhor a transformação, o homem precisa ser transformado de dentro para fora, né? Assim como o que continua no bem não pode ter obras más, Cristo, pois então encontrou todos nós, olha só que interessante, todos nós estávamos como árvores más, diz Santo Agostinho, mas devido ao pecado. Mas deu o poder de se fazerem filhos de Deus a todos que crescem no seu nome. Ou seja, no estado que estávamos antes em pecado, tudo que nascia de nós era um fruto ruim. Não tinha uma produtividade ou uma saciedade de valores, de princípio, porque o estado inicial era de pecado. Mas uma vez reconhecendo a graça de Deus, nos fazendo filho de Deus por uma vida de conversão pela ação do batismo, nós que queremos o seu nome, ganhamos uma revitalização. A árvore ruim se torna uma árvore boa porque podemos produzir bons frutos, frutos virtuosos, frutos de valores, frutos de fé e por aí vai. Aí eles não se contentando de tudo isso que Jesus disse, versículo 38, eles vão dizer: Senhor, mostra para nós aí um sinal, dá um sinal de que o Senhor é o Messias. Gente, que isso? Estavam vendo curas, libertações na frente deles. A graça ali libertadora ainda pede um sinal. Jesus percebe o coração daqueles homens. Por mais sinal que estão vendo e não se converteram, por mais que eu faça, é importante lembrar que Jesus não é aquele de show, de dar espetáculo, tá certo? Não é. Cuidado com o povo aí que gosta de dar espetáculo, de shows aí, fazendo coisas assim, para poder atrair público. Então, Jesus não gosta de espetáculo. Ele vai dizer, não, o sinal que eu vou dar para vocês é o de Jonas. E eles sabiam bem que é o sinal de Jonas. Jonas, fazendo referência a Jonas 2 lá, quando ele é engolido, Deus manda ele para Nínive fazer uma pregação, ele se nega, acha que ele é incapaz e tal, vai para outro lugar, Deus intervém, ele é jogado ao mar e ali um animal marinho, a gente representa aí a baleia, joga ele de volta lá em Nínive para ele fazer a pregação. Então, e Nínive passou 3 dias no ventre da baleia. Então, Jesus fala para eles, não, o sinal que vocês vão ter é o sinal de Jonas. Ele passou 3 dias no ventre da baleia, depois foi colocado em vida nas praias de Nínive. Então, ele fazer uma relação à sua ressurreição. Depois de 3 dias no ventre da terra, Jesus ia se manifestar. Esse vai ser o sinal para vocês. Não entenderam nada, mas depois os próprios discípulos foram compreender. Bom, a partir do versículo 43 ao 45, nós vamos perceber aqui Jesus ainda fazendo essa referência ao que eles falaram do demônio, ele vai dar continuidade. Ele vai dizer, olha, e aí, lembrando ainda que ele está se referindo ao povo judeu. Então ele vai dizer, olha, quando o demônio sai de uma pessoa, é libertada, e depois ele volta e encontra a casa desocupada, varrida, arrumada, ele vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele e toma conta daquela casa. Jesus está fazendo uma referência objetiva ao judaísmo. Olha,
vocês foram libertos pela graça de Deus e tal, está aqui quem pode cuidar dessa casa. Vocês estão rejeitando a graça de Deus. A casa de Israel agora está vazia pela libertação, mas se eu não ocupar essa casa, virão outros que vão tomar conta e vão devastar essa casa. Que Jesus está falando isso? Ele queria ocupar essa casa. E, porém, essa geração perversa vai encontrar um estado pior do que estava antes. Tá? Se referindo ao judaísmo que não quis aceitar Jesus. Bom, aqui agora, na conclusão do capítulo 12, nós vemos um quadro, né, um recorte, a mãe e os irmãos de Jesus. Tome aí comigo a partir do versículo 46, e ali está ali a referência. Sua mãe e seus irmãos estavam ali do lado de fora procurando falar com ele. Nossa, professor, o que significa isso? É São Jerônimo, veja bem, é São Jerônimo que vai dizer o que significa. Olha, São Jerônimo, nós estamos ali no século IV pós-Cristo, organizando São Jerônimo, o grande responsável pela organização de toda a Sagrada Escritura, traduzido ali do grego e do hebraico para o latim, que é a língua então presente, que vai trazer até nós esta orientação, tá certo? Vamos lá. Há de se considerar que o nome irmãos é compreendido sobre 4 sentidos nas Sagradas Escrituras. Há irmãos de natureza. Ele faz referência a Esaú e Jacó em Gênesis 25. São irmãos de natureza. Há irmãos por nacionalidade. Deuteronômio 17:15. Não poderá, fazendo essa referência, não poderá fazer rei um homem de outra nação que não seja teu irmão. Então, todos aqueles daquela nacionalidade pertenciam a nacionalidade daquele grupo, né, no caso aqui o judaísmo. Todos vocês são irmãos, se tratem como irmãos, tá certo? Deuteronômio 17:15. Há irmãos de uma mesma família, como em Gênesis 13:8 vai dizer. Disse Abraão a Ló: peço-te que não haja contendas entre mim e ti, pois somos irmãos. E nós sabemos que Abraão e Ló eram parentes próximos de um clã, do mesmo clã ali, e ele diz, olha, que não haja conflitos entre nós. Por quê? Porque nós somos irmãos. Deu para entender? Então, essa interpretação de irmãos precisa entrar na Sagrada Escritura, abrir um leque teológico para entendermos que não é reducionista, apenas uma expressão que entendemos hoje. Está aqui a Sagrada Escritura e a palavra aqui da própria patrística fazendo referência a tudo isso. Muito bem. E há homens também que são chamados de irmãos por afeto, como os cristãos que se tratam como irmãos. A paz do Senhor, irmão, irmão. Como diz o Senhor, vai a meus irmãos. Já em João 20:17, ele está ressuscitado para Maria Madalena. Vai a meus irmãos. Jesus está fazendo referência também aqui nesse texto, ele fala sobre isso. Quem é minha mãe e meus irmãos? Estendendo a mão aos discípulos, diz, eis minha mãe e meus irmãos, todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Ou seja, Jesus toma todo esse aspecto de compreensão de irmãos. Tá certo? Um texto muito importante. Depois, se alguém está acompanhando esse texto, geralmente nós temos nosso grupo de estudo, mas alguém que não esteja, pode solicitar no próprio grupo nosso esse material que estará à disposição para quem desejar. Bom, entramos agora no capítulo 2, as parábolas do reino de Deus. Essas parábolas, elas apontam para um reconhecimento, porque ninguém viu o reino de Deus, só Jesus. Então, como que ele vai apresentar o reino de Deus? Por isso ele mostra de uma forma singular as parábolas. Lembrando aqui que parábolas são narrativas especiais que Jesus usava para transmitir verdades espirituais através de comparação. E era um gênero literário muito comum nos textos judaicos. Só que a diferença é que as parábolas formam a base do ensino, não uma simples ilustração, mas elas se tornam revelações guardadas na parábola do reino de Deus. Esse é o diferencial em Jesus. Muito bem. E começamos então com a parábola do semeador. E o versículo 3 começa:
o semeador saiu a semear. E aqui já São João Crisóstomo já faz uma referência. Porque aqui o texto vai dizer, vai falar das referências da semente à beira do caminho, semente entre espinheiros, entre pedras e tudo mais. São João Crisóstomo vai dizer, o problema daqui não foi um relaxo do semeador, que começou a semear de qualquer forma. Não. O problema não está no semeador, o problema está na terra. Não se culpa o semeador que a maior parte da semente se perca, mas da terra que as recebe, ou seja, da alma. Porque o semeador, ao cumprir a sua missão, não distingue o rico de pobre, nem sabe de ignorante, mas fala a todos. Importante é que não se desista de semear. Ou seja, teremos que semear a graça de Deus, a palavra de Deus, a todos. Agora, se a semente não caiu num terreno fértil, ou às vezes numa situação de dificuldade da pessoa, nós, enquanto evangelizadores, fazemos a nossa parte. Agora, quanto à realidade do terreno, não tem como, né? A pessoa. Então, o versículo 19 vai dizer que a semente boa é uma semente que caiu à beira do caminho. Lembremos que sempre repete uma mesma informação. Todos ouvem a palavra de Deus, todos ouvem a palavra de Deus. Aqui no caso, à beira do caminho, eles não compreendem. E por não compreender a palavra de Deus, fica exposto a situações do maligno que vai distorcer a palavra de Deus. Versículo 20. Ao que foi semeado entre pedras, são aqueles que também ouvem a palavra, mas não têm raízes. E qualquer situação adversa, no calor do dia, acaba aí afetando a fé das pessoas, qualquer turbulência. Versículo 22, que foi semeado entre espinhos, ele vai dizer, esse entre espinhos, que foi semeado, é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, né? A ilusão das riquezas sufocam. A pessoa não para seguir, Jesus vai dizer, para segui-lo tem, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz. Por quê? Porque ele sabe que as ilusões, os apegos, eles impedem da palavra de Deus, que embora caia no coração, a pessoa se encanta, mas pelo apego ela não deixa frutificar a palavra, tá certo? E por fim, o terreno que foi semeado em terra boa, aquele que ouve a palavra, ouve e entende. Veja bem, o primeiro lá ouve e não entendeu. Esse último ouve e entende. Resultado, produz frutos. Esse entender significa absorver, tomar posse da graça, né? Para que ela realize frutos em nós, tá? E aqui começamos então, aí ele vai abrindo agora para o joio e o trigo. Essa parábola é importante lembrar que o joio, não sei se conhece o joio, depois entra na internet, dá uma pesquisada. O joio, ele cresce igual o trigo, tem a bagazinha, tudo muito parecido, só que no tempo eles crescem, são muito próximos visualmente falando, mas ele só vai saber distinguir isso quando tiver maduro. O trigo vai ficar amarelinho maduro e cheio com a bagazinha cheia, e o joio vai ficar vazio e verde vazio. Então, só no estado de maturidade, vamos dizer assim, que vai se conseguir perceber isso. E é isso que Jesus vai falar nessa parábola. Os servos vão dizer: olha, o inimigo veio aqui e semeou joio no meio do trigo aqui, o que o senhor quer que faça? O senhor quer que a gente arranque? Eu falei, não, não. Deixa o joio e o trigo crescer junto. Quando tiver maduro, a gente separa. O que isso quer dizer para nós? Precisamos considerar que na nossa vida de fé, até para fortalecer a nossa virtude, muitas vezes, infelizmente, nós estamos em contato diariamente, tanto no trabalho, às vezes na realidade familiar, enfim, até na igreja. Às vezes nós temos pessoas que, infelizmente, não se deixaram transformar e são ali não tem, é vazio, não tem profundidade. E vai crescer junto com a gente, para poder formar a gente. Santo Agostinho fala isso. Há de se considerar que os que são bons, ainda que fracos, necessitam dessa mistura com os maus, tanto para adquirir fortaleza, virtude, né, com o exercício, quanto para que, através de comparação, sejam estimulados a melhorar. Então, nesse sentido. Mas é outra coisa também importante saber, que a graça de Deus é poderosa para transformar aquele joio em trigo. Pela graça de Deus. Conversão. Nós estamos falando de conversão. Ele pode ouvir a palavra de Deus, aquela pessoa que crescendo às vezes de uma forma toda distorcida, pode ouvir a palavra de Deus e se converter. Deu para entender? Por isso que o Senhor falou, não corta não, deixa crescer. De repente, esses não vão receber uma graça ainda.
mas aqueles que infelizmente que não receber vão ser separados, né? E esse campo é o mundo, nós estamos no mundo, estamos sujeitos a essas realidades e preciso ter essa diferença, esse confronto vai amadurecer a cada um de nós naquilo que cremos, tá certo? A semente do grão de mostarda, já no versículo 31, ela vai nos falar aqui já de como que essa graça, né, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. São João Crisóstomo também vai tomar vai fazer essa analogia. A semente do evangelho é a mais pequenina do que até os apóstolos, que eram o mais fraco de todos os demais. Mas porque grande era neles a virtude, sua pregação se expandiu a todas as partes do mundo. O reino de Deus é uma sementinha pequenininha, que na medida em que nós nos aplicamos na evangelização, na formação, ela vai estendendo, vai crescendo, aqui diz o texto que ela vai ser a maior das hortaliças, né? O reino de Deus, ele nasce pequenininho, discreto, quando vai ver, tá. E nós precisamos entender o que significa isso, né? Essa discrição do reino de Deus. Por quê? Porque vai sendo trabalhado, plasmado no nosso interior, na nossa formação, das virtudes, da busca da fortaleza, da paciência, da humildade, ele vai brotando ali, vai transformando como que numa rede. Quando você solta uma pedra na água, ela vai formando elos. É isso que significa a semente do grão de mostarda. Começa em você, a vida vai transformando o seu primeiro elo, que é família, seu entorno, seu trabalho, e vai ampliando para a sociedade como o sinal de transformação. E a partir já do versículo 33, nós temos aqui agora o reino de Deus em crescimento, que são o exemplo aqui que Jesus dá do fermento da massa. Versículo 33. O reino dos céus é semelhante ao fermento. Qual é a função do fermento? Todos sabemos. É ali levedar toda a massa, né? Assim como o fermento muda toda a farinha em sua virtude, assim também vós mudareis todo o mundo. Olha que bonito, né? Com os nossos, o pouco que nós fizermos nessa construção de virtudes, ela vai refletindo, ela vai transformando toda aquela massa, vai ganhando virtude, valores, vão se transformando. E é isso, o reino de Deus vai crescendo dessa forma, por irradiação, né? Vai irradiando, né? E outro exemplo também aqui agora, o tesouro escondido. O tesouro escondido, ela aparece aqui a partir do versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, né? E aqui é São Jerônimo fazendo citação desse texto, desse versículo. O verbo de Deus que parece que está oculto na carne de Cristo, ou são as sagradas escrituras na quais está contido o conhecimento salvador. Por que as pessoas não reconheceram em Jesus o Salvador? Porque o tesouro escondido estava dentro daquela carne. Eles olhavam a carne, olhavam apenas a, a imagem, a figura de Jesus, que depois, no final aqui, faz referência a isso também. Quando Jesus volta para Nazaré, ninguém... nossa, mas esse é o filho do carpinteiro, então esse que estava entre nós. Ou seja, olham apenas a imagem, não olha o interior. Então, aqui São Jerônimo vai dizer que o tesouro escondido estava guardadinho dentro. Assim como nas Sagradas Escrituras. Onde está o tesouro escondido? Está guardado dentro, está aqui guardado dentro. Bem dentro da Sagrada Escritura. É preciso mergulhar, vasculhar, garimpar, né? E por isso que ele vai fazer referência tanto à pérola escondida, quanto ao tesouro no campo. Que quem encontra vende tudo, ou seja, quem encontra Jesus larga tudo para trás, tudo que é secundário, e dá valor essencialmente àquela experiência maravilhosa, né? Assim também, como eu disse, a parábola encontrada. E por fim, aqui no versículo 47, ele vai fazer referência também à rede. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. Quando diversos tipos de peixes são apanhados ali, aí separa os bons dos ruins. Então agora Jesus está afunilando assim, como que vai ser preparado para o reino de Deus. As pessoas, todos, assim como no joio e no trigo, lá, como é que vai ser? Vai ser no final do juízo final,
os anjos vão separar. Aqui também os anjos vão separar os bons dos maus, né? O joio, assim como o joio. Nem todos que parecem aceitar o evangelho são genuinamente convertidos. E é justamente esse momento último em que vai ser separado os peixes bons dos ruins, o joio do trigo, isso é juízo final. O que vai dar essa característica? Aquilo que é valor, aquilo que é importante. Virtudes, exercício da fé, firmeza na fé e que vai dar aí fortaleza para a nossa caminhada. Tá certo? Concluímos aqui a nossa etapa de estudo e logo mais teremos a próxima aula, a sexta aula. Você está convidado a participar conosco. Um grande abraço, Deus abençoe. Pedimos mais uma vez à Virgem Maria que caminhe conosco nessa caminhada de experiência de fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.